Boa tarde, Douglas Santucci. Boa tarde, Lene. Sejam bem-vindos ao Tarde Band News nesta hora, 3 horas e 2 minutos. Pois é, olha, começando a falar um pouco aí da área da saúde, Douglas, saúde lá de Goiânia. Segundo a Secretaria de Saúde de Goiânia, os leitos de UTI para a Covid-19 estão totalmente lotados na rede municipal. Vamos então até lá falar com Arthur Magalhães, que traz os detalhes para a gente. Boa tarde para você, Arthur. Olá, Lene, boa tarde para você, boa tarde para o Douglas, o amigo ligado aqui no Band News TV. É isso, aqui em Goiânia, chegamos àquele ponto que não gostaríamos, onde a Secretaria Municipal de Saúde informou que todos os leitos destinados a pacientes com coronavírus pelo SUS na rede pública de saúde estão 100% ocupados. E em todo o estado, a ocupação dos leitos gerais está chegando a 81% e os leitos destinados à Covid-19 a 73%, ou seja, a doença vai avançando bastante aqui na capital. Já passamos de 14 mil casos confirmados em todo o estado, nós temos 264 mortes até o momento, quase 40 mil suspeitos, e é exatamente nesse clima que estamos debatendo de forma até veemente por parte de algumas autoridades a reabertura dos shoppings aqui na capital, que nesse momento ainda estão fechadas. E na rede particular, 3 hospitais aqui de Goiânia também já têm todos os leitos de UTI em ocupação. Agora temos então essa situação aí preocupante, né? Já que a ocupação dos leitos de UTI até agora, a gente teve pouquíssimos casos mais para a região aí Nordeste, Amazonas, tivemos também Fortaleza, mas em Goiânia, Goiás e para as regiões aí mais do centro do país, até agora não tinha chegado esse colapso do sistema de saúde. Existe alguma medida que deve ser revista, além das aberturas do comércio, então do shopping, como você comentou, que ainda não estão garantidas? Alguma medida vai ser tomada para evitar que a situação ainda piore? Bom, a Secretaria de Saúde de Goiânia está debatendo bastante com a prefeitura da cidade, o prefeito Iris Rezende e a secretária Fátima Murué, mas existe uma resistência muito grande por parte dos comerciantes, principalmente, que fazem semanalmente carreatas, passeatas na porta da prefeitura pedindo a abertura do comércio. Então, meio que estamos indo na contramão do que deveria acontecer. Mas, lá atrás, lá no início da pandemia, Goiânia foi uma das cidades mais radicais quando a pandemia chegou no Brasil, e Goiás também, o estado de Goiás como um todo. Ficamos em primeiro lugar no isolamento social por muito tempo, quase 70% do isolamento social, e hoje somos o último colocado. Então a pandemia ela demorou um pouco mais a chegar no ponto em que outras regiões do Brasil já está, e Goiânia agora passa a sofrer. E a cidade de Rio Verde, aqui próximo, está fazendo testagem em massa. Aparecida também já está avançando na questão de testes. E Goiânia está indo um pouco a pé nesse quesito, a testagem da população para a Covid-19. Agora, Arthur, a gente sabe que as medidas do governo sempre são no sentido aí de evitar que isso aconteça, né? Que a ocupação dos leitos seja total aí. Quando a gente fala também em ocupação de leitos, a gente pensa sobre a postura da população, como a sociedade está se comportando para que o coronavírus seja contido ou propagado, como que está acontecendo agora, e a gente vê essa notícia aí de todos os leitos de UTI ocupados. Como é que está a sociedade por parte aí de Goiânia com relação a essas medidas? Elas estão mais retidas em casa mesmo, acompanhando aí o isolamento social, ou não? Houve registro de movimentação mais adversa aí, o que pode ter causado esse aumento? Bom, Goiânia, como é uma cidade aqui para a região centro-oeste grande, tem pontos principais e pontos que estão até mais tranquilos, como, por exemplo, a região central aqui da capital registra grandes casos, mas o índice de isolamento é um pouco maior. Já na região metropolitana, a gente sempre acompanha a movimentação nas informações do trânsito, nas rádios daqui do grupo. Sempre a gente informa, olha, nas saídas da cidade há uma grande intensidade, mas na região central nem tanto. Então, o clima aqui está dividido, as pessoas que estão conscientes do que está acontecendo estão em casa, contanto que o nível de isolamento social segue em cerca de 35%, ou seja, 30% da população está consciente, mas tem aqueles outros 60%, 70% que estão indo às ruas, e o resultado em menos de 3 semanas foi esse: 100% dos leitos de UTI
do SUS para pacientes com coronavírus ocupados. A gente torce para que haja uma nova conscientização na população aqui do estado e aguardamos também novos decretos, não só da prefeitura, mas quem sabe até do estado, apesar que o governador Ronaldo Caiado mudou radicalmente de postura no início da pandemia. Era um dos governadores que estavam se destacando no aspecto de isolamento social, inclusive foi de encontro, rompeu com o presidente Jair Bolsonaro politicamente, mas agora a gente já percebe uma reaproximação de Ronaldo Caiado com o presidente Bolsonaro, inclusive ontem esteve no Planalto, e assim como houve uma mudança política, também houve uma mudança no tom de Ronaldo Caiado, governador de Goiás, no quesito coronavírus e no quesito também isolamento social aqui no estado. Muito obrigado, Arthur. É importante que nesse momento seja separada a política, por mais difícil que seja, né? Este aproximou de Jair Bolsonaro ou não se aproximou, mas é preciso que o governador tenha em consideração a saúde, né, da população, o seu comitê de saúde, os especialistas e muito menos aí qualquer tipo de interesse político, principalmente porque estamos em anos eleitorais. Então os prefeitos têm que ficar aí cada vez mais distante de medidas populistas para agradar a população e acabar lotando as UTIs. Não é só em Goiânia, mas em diversas cidades a gente vê. E o Arthur também relatou para a gente aqui essa situação dos protestos. A gente vê UTIs lotadas e protestos e aglomerações em todos os lugares. Então a prefeitura, inclusive, ontem a gente trouxe de Curitiba, proibiu protestos. Não pode mais protesto, porque a UTI está lotada. Se daquele protesto sair mais 1, 2, 3 contaminados, não cabe, não tem mais essa escolha, então vai acabar pesando ainda mais no sistema de saúde. É preciso que medidas mais eficazes sejam tomadas, como, por exemplo, que os representantes de cada setor marquem reuniões com os secretários, com o prefeito, para explicar e também para ouvir o porquê das proibições, porque nesse momento não dá para realmente envolver aí pensamento somente político. A gente tem que pensar nas vidas, na lotação da UTI, na evolução do coronavírus, que é o que vale nesse momento. Obrigado, Arthur, pela sua participação. Pois é, obrigada, Arthur. Boa tarde. Até a próxima. Até mais. Bom, Douglas.